Quando o assunto é Naruto e velocidade, um dos primeiros nomes que vem à cabeça é Minato, pois mesmo que ele não seja o mais veloz da obra, Minato acaba sendo um símbolo nesse quesito devido à construção do personagem. Mesmo assim, temos constantes discussões entre os fãs sobre o quão veloz ele é, e muitos apontam que ele nem é veloz, mas sim usa teletransporte. Sim, ele usa teletransporte, mas será que ele não é veloz? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Quando Naruto vai para a Ilha Tartaruga, acaba ocorrendo o mini arco do capítulo 492 e concluindo no capítulo 505. Nesse mini arco, o protagonista tem como objetivo dominar o poder da Kyuubi, e durante esse evento, a Kushina acaba aparecendo para o Naruto e acaba tendo um flashback do passado da Kushina com o Minato. Tanto no momento atual como também no flashback, o autor adiciona duas cenas que tem como objetivo gerar ao leitor comparação entre elas, que é a Kyuubi tentando acertar o Naruto e posteriormente no flashback a Kyuubi tentando acertar a Kushina. Repare que em ambos os momentos o movimento da Kyuubi é o mesmo e é a mesma pata inclusive, pois o autor tinha um objetivo e ele não queria deixar dúvidas. São momentos idênticos em que o autor fez para serem comparados, e nessa comparação temos os seguintes fatores: Naruto, mesmo em seu modo sábio, não sendo capaz de desviar, e ainda ele destaca o quão veloz era Kyuubi. Esse primeiro momento é um preparo para a cena de Minato. Agora, sabemos que a Kyuubi é tão veloz que nem mesmo Naruto modo sábio era capaz de desviar. Então vem o Minato e supera a velocidade do mesmo movimento da Kyuubi, salvando sua amada Kushina. Aqui o autor já estabeleceu que Minato era pelo menos mais veloz que o Naruto modo sábio, o que já demonstrava uma grande velocidade do Minato, que não tem nenhum chakra especial, não usava manto de chakra e não estava usando o modo sábio. E se engana quem acha que o Naruto modo sábio é lento. O autor usa o Naruto de parâmetro aqui justamente por ser ciente que o Naruto modo sábio era veloz nessa época. O cara deu Speed Blitz no Azura, que dentre os pens era o mais veloz, e estava usando propulsores nos pés, e olha a distância que o Naruto estava. Mas basicamente, se não tivéssemos o Naruto sendo incapaz de desviar, não iríamos entender o quão impressionante era o Minato sendo mais veloz que a Kyuubi. Ou seja, era necessário que o autor usasse um personagem veloz para servir de parâmetro para o Minato, e esse personagem foi o Naruto modo sábio. Por exemplo, sabemos que Minato é muito mais veloz que Hashirama, Tobirama e Hiruzen, pois foi estabelecido, e não é pouco não. Minato chega muito antes que eles, marca 4 pontos distantes para teletransportar os Kages, distantes o suficiente para criar uma barreira onde a Jubi, que era colossal, ficaria lá dentro tranquilamente, e ainda mandou a Bijudama da Jubi para o mar e conversou com Naruto, e só depois que os outros Kages foram chegar. Mas mesmo que esse feito estabeleça que Minato é muito superior em velocidade aos outros Kages, o quão impressionante é saber isso, sendo que esses personagens sequer têm feitos de velocidade. É aquilo que eu sempre falo, é óbvio que Hashirama é poderoso, mas ser mais poderoso que a maioria não significa ser superior a todos em todas as características. Em Genjutsu, Shisui é superior ao Hashirama, em inteligência, Shikamaru é superior ao Hashirama, em Taijutsu, o Gai é superior ao Hashirama, e em velocidade, o Minato é superior ao Hashirama. Não é só porque o Hashirama é poderoso que ele vai ser um exemplo em velocidade. Então, por mais que a cena demonstre tamanha diferença de velocidade do Minato para os outros Kages, não entendemos o quão impressionante ela é pelo fato dos outros Kages não terem feitos de velocidade, o que é diferente nesse caso com o Naruto. Pronto, sabemos que o Minato é mais veloz que o Naruto modo sábio, mas e o limite da velocidade dele? Antes de entendermos isso, vamos abordar primeiro um dos momentos que mais usam para tentar nerfar a velocidade do Minato, onde temos ele supostamente correndo na mesma velocidade que o Obito com 14 anos. Essa cena é constantemente mal compreendida por pessoas que tentam provar que o Minato não é veloz, ou é distorcida por fãs do Obito que tentam alegar que por Obito está acompanhando com apenas 14 anos, então o Obito
Obito adulto seria mais veloz que o Minato. Mas não, para quem acompanha meus vídeos há muito tempo, vai saber que eu sempre falo da intenção do autor. Para quem é novo aqui, vai se deparar com isso hoje. E não é nem só sobre a intenção do autor, mas que tudo tem um contexto. E quando você tira o contexto, aquilo parece ser o que não é. De fato, se você pega essa cena, mostra para alguém que nunca assistiu ou leu Naruto e pergunta se a velocidade deles é igualada, a pessoa vai responder que é. Agora, se você mostra que anteriormente a isso, tivemos o Obito jogando Naruto para o alto, o Minato que estava distante sendo muito mais veloz que o Obito para pegar o Naruto, com direito ao próprio Obito reconhecendo a velocidade do Minato, onde aqui já é estabelecido pelo autor, através de feito e citação, a superioridade do Minato em velocidade, e mostra também que o Minato entendeu que não adiantaria atacar o Obito devido à intangibilidade, e que, portanto, ele teria que deixar o Obito se aproximar para contra-atacar. Aí você muda todo o cenário. Quando o Obito joga o Naruto para o alto, e o Minato acaba sendo muito mais veloz que ele, ali é estabelecido pelo autor que o Minato é mais veloz que o Obito. E para não restar dúvidas, temos o reconhecimento do próprio Obito. Posteriormente, Minato tenta atacar Obito, mas atravessa ele, e ali Minato descobre que Obito fica intangível e que ele precisava desativar a intangibilidade quando ia atacar. Então o plano do Minato foi deixar o Obito se aproximar para que ele desativasse a intangibilidade e assim Minato poderia atacá-lo nessa brecha. Tá vendo como o contexto ou a falta dele muda toda a situação? Já tinha sido estabelecida a superioridade do Minato em velocidade. Ele já tinha entendido que não ia adiantar de nada dar um disparo de velocidade, pois ele iria apenas atravessar o Obito. Mas é claro que não inventam coisas só para tentar nerfar o Minato. Também tem os fãs que inventam coisas para colocá-lo em um nível que ele não tá. Há quem diz que o Minato é tão veloz quanto Naruto modo Kurama imperfeito, modo Kurama 1. Mas essa afirmação está totalmente errada, pois é mais uma das análises que descontextualiza a cena para que o achismo do fã faça sentido. E os argumentos principais para essa ideia é a comparação verbal do Naruto nesse modo com o Flash amarelo, que é o Minato, e o Naruto no mesmo modo sendo o segundo a superar o Raikage, enquanto Minato teria sido o primeiro. Começaremos pela comparação verbal. Quando Naruto usa o seu Shunshin para desviar do Raikage e a Tsunade fala que é como flecha amarelo, o contexto da cena, a ideia é que o Naruto foi tão veloz que aquilo parece teletransporte e não velocidade. Assim como o Chidori parece com o som de 1000 pássaros cantando, mas não é literalmente 1000 pássaros cantando. Na apresentação desse novo modo do Naruto, acontece a mesma coisa. Naruto usa a velocidade e Bi, que estava presente, diz o seguinte: isso é técnica de movimentação instantânea? Movimento instantâneo é Shunshin, uma técnica que os ninjas usam para aumentar a velocidade. Então Bi continua: é como se fosse o flash amarelo. Sabemos que o Naruto usou a velocidade aqui. Naruto não tem técnica de teletransporte. Porém, a velocidade do Naruto foi tão surreal que Bi se pergunta se foi técnica de movimento instantâneo, já que parece teletransporte. Parece o Flash amarelo. Mesmo que o título Flash amarelo possa ser direcionado ao Minato em momentos de velocidade, a origem desse título é o Hiraishin. O Hiraishin é o motivo do Minato ser conhecido como Flash amarelo. Então, em ambos os momentos, da frase da Tsunade e do Bi, a velocidade do Naruto foi tão insana que não parecia velocidade, ao ponto do Bi se questionar se foi técnica de velocidade, pois parecia o Flash amarelo, parecia o Hiraishin e não velocidade. Pronto, esse é o contexto, esse é o intuito das frases. Não é que o Minato é tão veloz quanto o Naruto modo Kurama imperfeito. Não, é que o Naruto foi tão veloz que parecia o Hiraishin. Mas e quanto ao Raikage falando que o Minato foi o primeiro a superar ele e que Minato era mais veloz que ele? Eu falei que nesse vídeo eu iria falar bastante sobre a importância da intenção do autor e de entender o contexto da cena. Lembra que o autor
autor teve que mostrar o Naruto modo sábio não sendo capaz de desviar da Kyuubi para dar o contexto comparativo com o Minato, que foi capaz, e que isso acontece dentro de um mini arco do capítulo 492 ao capítulo 505, então aqui temos mais uma vez disso. Raikage aparece para parar Naruto no capítulo 540, e esse confronto se encerra no capítulo 544, 4 capítulos. Dentre esses episódios, o autor contextualiza o momento final com um flashback de Minato versus Raikage. Nesse flashback, tivemos duas tentativas de ataque do Raikage, e nas duas, Minato evitou com Hiraishin, e Minato sequer deu um único passo naquela batalha. Ele apenas usou o Hiraishin. Mesmo assim, o confronto se encerra com o autor dizendo: Minato superou o Raikage. Contexto dado, o autor sai do flashback e vai para o momento atual. No momento atual, o Raikage usa sua velocidade no máximo e Naruto desvia. Como resultado, Raikage fala que Naruto foi o segundo a superar a velocidade dele. O primeiro foi o Minato no flashback que o autor acabou de mostrar, e foi com Hiraishin. Raikage era mais veloz fisicamente, tanto que ele conclui que se ele acertasse onde o Minato iria aparecer, ele conseguiria acertar Minato. E em todas as suas batalhas, Minato nunca conseguiu marcar o Raikage. Raikage considera que o Minato é mais veloz que ele por causa do Hiraishin, tanto que isso também acontece com Tobirama. Segundo Madara, Tobirama era o mais veloz da época dele, ou seja, Tobirama era mais veloz que Madara e Hashirama, já que são da mesma época. Porém, quando os Kages chegam no campo de batalha, Tobirama chega junto de Hashirama base e Hiruzen, que estava idoso. Portanto, se Hashirama usasse o modo sábio, ele seria mais veloz que Tobirama, e se Hiruzen estivesse novo, ele seria mais veloz que Tobirama. Então, quando Madara diz que Tobirama era o mais veloz da época dele, Madara está se referindo ao Hiraishin, a mesma coisa do Raikage para o Minato. Mas então, o quão veloz é o Minato? Ele é mais veloz que o Naruto modo sábio daquela época, menos veloz que o Naruto modo Kurama imperfeito daquela época, e tão veloz quanto o Raikage Yoroyun, que seria o Raikage sem usar o máximo da armadura Raiton, pois é confirmado, já que quando o Raikage usa o manto Raiton, é confirmado que os reflexos do Raikage estavam no mesmo nível do Minato. É claro que essa não é a velocidade máxima do Raikage, ele pode elevar o poder da armadura Raiton e faz isso depois, ao ver que Sasuke ativou o Mangekyo Sharingan. Nós fãs diferenciamos isso chamando de Yoroyun e Yoroi 2. Esteticamente, no Yoroi 2, o cabelo dele fica espetado para cima e aumenta a intensidade do manto, mas também aumenta a velocidade, pois ele confirma isso em sua batalha contra Madara, e também fica subentendido em sua batalha contra Sasuke, onde ele eleva o manto ao presenciar o Mangekyo. Mas é claro que se compara apenas os reflexos. Tem casos onde o ninja tem os reflexos bem acima da velocidade de corrida. Digo, os reflexos do Minato poderiam ser nível Raikage Yoroyun, mas a velocidade de corrida não. Porém, por ter essa construção onde o autor coloca ele acima do Naruto modo Senin, eu acabo acreditando que é bem possível que a velocidade de corrida dele esteja ali junto do Raikage Yoroyun, e essa é a verdadeira velocidade do Minato. Nem tão lento quanto os haters pensam e nem tão veloz como os fanboys pensam, mas possuidor de uma velocidade impressionante. Mesmo que ele não seja comparável ao Raikage no máximo, o Raikage em sua forma base já é veloz, como podemos ver aqui, onde sem o manto Raiton, ele impressiona o Zetsu, que destaca a velocidade dele, e com o manto, ele fica bem mais veloz. E por mais que esse nível de velocidade não coloque o Minato entre os 14 mais velozes da obra, essa velocidade é bastante impressionante para quem não tem chakra Uchiha, não tem chakra dos 6 caminhos, não é de um clã especial, não tinha biju e não tinha manto de chakra. A velocidade base dele já era impressionante e coloca o Minato modo Kurama em uma velocidade surreal. Tchau! Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios.